Boa noite a todos. Vamos dar início ao nosso culto do Evangelho no Lar, esta terça-feira, 22 de agosto de 2023. E para a nossa harmonização, vamos fazer a leitura de uma mensagem do livro Palavras de Vida Eterna, ditadas pelo Espírito Emmanuel, nosso querido Chico Xavier. Serviço e inveja. A caridade não é invejosa. Paulo, Coríntios 13, 4. Muitos companheiros asseveram a disposição de ajudar em nome da caridade. Entretanto, para isso, exigem os recursos que pertencem aos outros. Querem amparar os necessitados, mas dizem aguardar vencimento igual do colega que lhes tomou a frente na organização do trabalho. Declaram-se inclinados ao socorro de meninos desprotegidos. Alegam, todavia, que apenas assumirão a iniciativa quando possuírem casa semelhante à do amigo mais próximo. Afirmam-se desejosos de colaborar na construção da fé, amando e esclarecendo a quem sofre. Interpõem, no entanto, a condição de desfrutarem a autoridade dos irmãos que se encarregam dessa ou daquela instituição antes deles. Expõem a intenção de escrever na difusão da luz espiritual. Contudo, somente entrarão em atividade quando dispuserem da competência de quantos já despenderam larga parte da vida na estruturação da palavra escrita. Se aspiras a servir ao bem, não te detenhas na cobiça expectante, a pedir que a possibilidade dos outros te passe às mãos. A caridade não é invejosa. Façamos a nossa parte. Então vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, rogando do soberano do universo, de Jesus, nosso guia e modelo, da espiritualidade maior que nos assiste, nos inclui e vela por cada um de nós aqui presentes, encarnados e desencarnados, a proteção necessária, o equilíbrio, a serenidade, para que possamos, na noite de hoje, aprendermos um pouco mais sobre os ensinamentos do Cristo. Te agradecemos, Pai, infinitamente pela semana que se passou, pelo alimento, pela água, pelo teto, pelo agasalho. Te agradecemos pelos nossos entes queridos, encarnados e desencarnados. Te agradecemos pelos amigos e até por aqueles que se julgam nossos inimigos. Que a luz, o equilíbrio, a paz que rogamos para nós recaia sobre cada um deles. Em especial, neste instante, te rogamos, Pai, permita que nossa Mãe Maria, juntamente com seus servos, possa ir de encontro a todos os nossos irmãos que partiram deste plano pela porta do suicídio, levando a eles as nossas vibrações de amor, de carinho, de ternura. Gratidão, Pai, por mais essa oportunidade. E com a oração que Tu nos ensinastes, damos por iniciado o culto do Evangelho da noite de hoje. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como ela é feita no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, na medida em que perdoarmos aos nossos ofensores. E não nos deixeis entregue às tentações, mas livra-nos de todos os males, hoje, agora e sempre. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, a fé que transporta montanhas. Instruções dos Espíritos. Fé, mãe da esperança e da caridade. Irmão José, Espírito Protetor, Bordeaux, 1862. A fé, para ser proveitosa, deve ser ativa, não pode adormecer. Mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus, deve velar atentamente pelo desenvolvimento das suas próprias filhas. A esperança e a caridade são uma consequência da fé. Essas três virtudes formam uma trindade inseparável. Não é a fé que nos sustenta a esperança de vermos cumpridas as promessas do Senhor, porque se não tivermos fé, que esperaremos? Não é a fé que nos dá o amor? Pois se não tiverdes fé, que reconhecimento tereis e, por conseguinte, que amor? A fé, divina inspiração de Deus, desperta todos os sentimentos que conduzem o homem ao bem. É a base da regeneração. É, pois, necessário
que essa base seja forte e durável, pois se a menor dúvida puder abalá-la, que será do edifício que construíste sobre ela? Erguei, portanto, esse edifício sobre alicerces inabaláveis, que a vossa fé seja mais forte que os sofismas e as zombarias dos incrédulos, pois a fé que não desafia o ridículo dos homens não é a verdadeira fé. A fé sincera é dominadora e contagiosa, comunica-se aos que não a possuíam e nem mesmo desejariam possuí-la. Encontra palavras persuasivas que penetram na alma, enquanto a fé aparente só tem palavras sonoras que produzem o frio e a indiferença. Pregai pelo exemplo da vossa fé, para transmiti-la aos homens. Pregai pelo exemplo das vossas obras, para que vejam o mérito da fé. Pregai pela vossa inabalável esperança, para que vejam a confiança que fortifica e estimula a enfrentar todas as vicissitudes da vida. Tende, portanto, a verdadeira fé, na plenitude da sua beleza e da sua bondade, na sua pureza e na sua racionalidade. Não aceiteis a fé sem comprovação, essa filha cega da cegueira. Amai a Deus, mas sabei por que o amais. Crede nas suas promessas, mas sabei por que o fazeis. Segui os nossos conselhos, mas conscientes dos fins que vos propomos e dos meios que vos indicamos para atingi-los. Crede e esperai, sem fraquejar. Os milagres são produzidos pela fé. Então, a mensagem de hoje, trazida pelo irmão José, Espírito Protetor, em Bordeaux de 1862, vamos falar mais uma vez da fé. E na grande realidade, muitas das vezes a nossa fé ela é vacilante, a gente titubeia a todo instante. Nós não temos aquela fé do tamanho de um grão de mostarda, como nos ensina o Pai, para que nós possamos produzir realmente coisas maravilhosas em torno de nós, para nós e principalmente para o nosso próximo. Que a nossa fé possa realmente ser ativa, proveitosa, que nós não titubeemos jamais, que nós possamos entender como Jesus apareceu para os discípulos que dialogavam na estrada de Emaús sem perceber a sua presença, sem perceber que era Ele que caminhava ao lado deles, fortalecendo-os naquele momento em que as aflições, em que as angústias do dia a dia tomavam conta daqueles discípulos. E eles só foram perceber que era Jesus fortalecendo-os na sua fé, na sua jornada, na sua caminhada, quando ele estava já partindo, desejando a eles uma boa caminhada, uma boa jornada, que acreditassem sempre. Assim somos nós. Jesus partiu há mais de 2000 anos, nos deixando todos os exemplos. Ele vivenciou cada momento, cada palavra que foi dita. As palavras convencem, mas os exemplos é que arrastam. Já nos ensina essa mensagem ditada por José. A fé, que nada mais é do que a mãe da esperança e da caridade. Como nós vamos ter esperança? Como nós vamos exercitar a verdadeira caridade se nós não tivermos fé? Mas igualmente, fala também que a fé tem que ser verdadeira, que ela tem que ter a beleza da sua bondade. E que nós possamos fazer dessa fé a fé raciocinada, não a fé cega, acreditar simplesmente por acreditar. Mas acreditar porque existe um Deus que vela por nós, que existe um Messias chamado Jesus, que veio até nós nos dar os exemplos que nós necessitamos para a nossa jornada. Que nós possamos realmente, através do raciocínio, de que não existe nada de maravilhoso, de espetacular, de sobrenatural nas nossas existências. Tudo é lei natural de Deus. E se os milagres
que nos acontecem nas nossas vidas são produzidos pela nossa fé? É porque nós os merecemos. Nós não precisamos fazer promessas ao Cristo de fazer ou deixar de fazer alguma coisa, de fazermos promessa ao nosso Criador, soberano do universo, Deus, nosso Pai, que é todo justiça e bondade. Não precisamos fazer permuta com Ele para que nós possamos alcançar as graças que nós almejamos, que nós rogamos a Ele. Basta que a gente realmente faça por merecer. Basta que a gente cumpra as suas leis, de amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Então, não aceiteis a fé sem comprovação, esta filha cega da cegueira. O mundo que nos espera é o mundo espiritual, é o verdadeiro mundo, é a nossa verdadeira pátria. Nós estamos aqui somente de passagem, para burilar as nossas imperfeições, para extirpar do nosso ser todo egoísmo, todo orgulho, mãe da vaidade, da avareza, da cupidez, da inveja, da maledicência. Porque se nós realmente acreditamos no Pai, que é o Criador de tudo que existe, no céu e na terra, se nós acreditamos realmente em Jesus, que Ele esteve aqui entre nós, nos auxiliando, servindo de exemplo, sacrificando, morrendo no madeiro infame, para exemplificar como nós devemos ser, que nos trouxe todas as bem-aventuranças, mas principalmente a primeira, bem-aventurados os humildes. Esse foi o maior exemplo que Jesus nos deixou, para que a nossa fé possa ser exercitada. Poderia ter nascido num castelo, nasceu numa manjedoura. Poderia ter nascido num berço esplêndido, mas nasceu entre animais. Contudo, foi o maior exemplo de humildade, foi o maior exemplo de amor, de benevolência, de indulgência, de paciência, de amor ao próximo. E passados mais de 2000 anos, nós ainda não aprendemos. Nós ainda estamos engatinhando espiritualmente nessa nossa jornada evolutiva. Que nós possamos realmente entender que a fé divina é a inspiração que nos leva a Deus. Nós temos que ter a fé que consegue esperar, mas muitas das vezes a gente pede de manhã querendo sermos atendidos já à tarde. Tudo no tempo de Deus. Quando a gente faz a oração dominical ou a oração do Pai Nosso, seja feita a vossa vontade, assim na terra como ela é feita no céu. Mas, via de regra, nós queremos que a nossa vontade prevaleça. No fundo, é isso que a gente anseia. E muitas das vezes nós não sabemos pedir. Quando o Evangelho ensina-nos pedir e obtereis, mas é que nós possamos pedir que aumente a nossa fé, aumente a nossa confiança, aumente a nossa paciência com o nosso próximo, aumente a nossa disposição em trabalhar em prol do nosso semelhante, aumente o nosso desejo realmente de sermos benevolentes e indulgentes e aumente em nós a capacidade de perdoar. Somente assim nós realmente poderemos ter a fé que não vacila, a fé que encontra razão em tudo que é estabelecido nas leis de Deus. Então que nós possamos rogar a Deus, nosso Pai,
pedindo a Jesus, nosso guia e modelo, que nos conceda os instrumentos necessários para que a nossa fé possa ser colocada à prova dia após dia, para que nós realmente possamos demonstrar ao Pai que nós já não vacilamos mais, que nós já temos a esperança, nós já temos a caridade morando dentro dos nossos corações, e desta forma nós possamos ser iluminados, agraciados com a presença dioturna desses benfeitores espirituais que velam, nos inspiram, nos intuem todos os momentos das nossas vidas, que se alegram quando a gente pratica as leis de Deus, que se entristecem todas as vezes que nós caímos em tentação, que nós desviamos dos caminhos que realmente levam ao Pai. E Jesus foi bem claro: ninguém vai ao Pai se não for através de mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus resplandece todas as virtudes que Deus espera de cada um de nós, e que Ele tem certeza que um dia todos nós também seremos seres angelicais. Todos nós um dia habitaremos os mundos ditosos, reservados aos espíritos que já se desfizeram de tudo aquilo que os prendem à matéria. Que nós possamos acelerar a nossa permanência neste plano, libertando-nos de tudo aquilo que ainda é empecilho para o nosso crescimento, de tudo aquilo que entrava a nossa evolução, e possamos, através da fé, mãe da esperança e da caridade, sermos dignos das promessas de Deus, de Cristo, para com cada um de nós. Que nós possamos ter uma semana abençoada, que nós possamos sermos utilizados como instrumentos da misericórdia de Deus para amenizar o sofrimento dos nossos irmãos neste plano, para que desta forma a gente possa realmente fazer valer as virtudes que Deus espera que nós possamos refletir na nossa existência. Então vamos mais uma vez elevar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, a espiritualidade maior, agradecendo por mais essa oportunidade bendita. Gratidão, Pai, por a prática deste Evangelho, na certeza que seremos agraciados com a presença bendita dos nossos anjos guardiões a velar por nós, a nos incluir e nos inspirar, que os nossos lares serão protegidos no decorrer dessa semana pelo Teu amor, pela Tua luz, que essa mesma luz que rogamos para todos da humanidade, te rogamos também que nesse instante possa recair sobre todos os nossos irmãos que padecem nos leitos dos hospitais, nos presídios, nos abrigos, nos asilos, os nossos irmãos toxicômanos vagando, perambulando pelas ruas deste plano terra, que eles possam, no dia de hoje ainda, receber um pedaço de pão, um agasalho, uma palavra de conforto, de consolo, e que a Tua luz se faça presente em suas existências, Pai. Assim, imensamente agradecidos e na certeza de uma semana iluminada, de muito equilíbrio, serenidade e paz, com a oração de Maria, pedimos permissão para encerrar a prática do Evangelho da noite de hoje. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desencarne, que assim seja. Gratidão.